alguma coisa? Então o livro vai se chamar Despertando a Consciência Espiritual. Alguns passos que você pode dar para se conectar à sua espiritualidade. Como viver melhor, como viver mais serenamente, como entender a nossa encarnação, como entender tudo que acontece conosco, né? Então é um livro que eu escrevi no Carnaval, escrevi em 4 dias, já está preparando a edição e muito em breve vocês vão receber. Eu vou lançar ele esse mês. Esse mês eu vou ao Rio Grande do Sul, eu vou visitar o povo gaúcho, todo ano eu vou. E eu vou lá e eu vou assistir uma peça teatral do livro 5 Dias no Brau, em 2 cidades. Eu vou estar em Pelotas, e lá eu vou assistir a peça também. Depois eu vou para uma outra cidade que eu não lembro o nome, também onde vai ser encenada a peça do livro 5 Dias no Brau. Vai ser uma peça no teatro no sábado e outro teatro no domingo. Eu já me comprometi, já me mandaram até a passagem, e eu estou indo para lá para prestigiar a companhia teatral e abraçar os meus irmãos gaúchos, como faço todo ano. Então, no final do mês, o último domingo desse mês, eu não vou estar aqui não, tá bom, pessoal? Bom, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de conversar com vocês hoje, de falar um pouco da espiritualidade que nos envolve, da vida espiritual, do amor de Jesus por todos nós, né? Da missão, a grande missão dos espíritos, que muita gente acha que o espírito ele tem que resolver todos os nossos problemas, né? Muita gente vai no centro espírita buscando uma solução imediata para um problema que não tem. Não existe novalgina no centro espírita. O que mais a gente recebe em um bom centro espírita é uma orientação de como a gente pode viver melhor, de como a gente pode ser mais feliz, de como a gente consegue equilibrar os nossos sentimentos, de forma que a gente consiga ter uma vida mais serena, mais tranquila, mais em harmonia conosco mesmo, né? O mais importante é a gente estar bem com a gente mesmo. Porque quando você não está bem com você, nada em volta da sua vida está legal. Se a gente não estiver bem aqui dentro, tudo em volta fica opaco. A gente não consegue enxergar as cores do mundo, as cores das pessoas, os sorrisos, os verdadeiros amigos, né? Eu ontem postei no meu Instagram uma frase que é assim, sei lá quantas 1000 pessoas curtiram, que é uma frase que fala do sorriso, que é muito fácil você ver pessoas sorrindo ao seu lado, mas quando é que você vai ver o sorriso da pessoa quando você estiver na pior, quando você estiver para baixo? Quem é que vai compartilhar os sorrisos com você no momento difícil? É no momento difícil que a gente conhece os verdadeiros amigos, que a gente conhece as verdadeiras pessoas, que a gente conhece os verdadeiros cúmplices da nossa vida. São nos momentos de dor. E o Espiritismo tem esse berço, esse acolhimento, sabe, gente? Essa doutrina ela é muito acolhedora, ela é amorosa, ela é verdadeira, ela é sincera. O Espiritismo é uma religião transparente, que está sempre buscando na ciência comprovar tudo aquilo que os Espíritos falam para nós. É bom que a gente não confunda Espiritismo com algumas coisas que a gente vê que dizem ser Espiritismo, mas que são, na verdade, pessoas muito equivocadas no exercício da mediunidade, no exercício do trabalho da espiritualidade. O grande problema de nós, médiuns, é lidar com o ego, com aquele negócio que as pessoas nos procuram e falam assim: poxa, eu admiro tanto o seu trabalho, eu gosto tanto de ler os seus livros, você é uma pessoa tão especial na minha vida. Nossa Senhora, o médium que ouve isso e não souber administrar esse ego, nossa, ele vai se perder. Então a maior dificuldade de um autor como eu, né, é administrar o amor de vocês por mim. Eu sei que são coisas sinceras. Acabei de receber um relato ali de quase 4 páginas no Instagram, de uma menina que leu esse livrinho que lancei. Eu estou lançando uma série agora de contos espíritas, de casos espíritas. Livrinhos de 100 páginas, 120, pequenininho. E eu já lancei 2, lancei a Obsessão e um Preto Velho Atrapalhado, que vocês vão receber semana que vem aqui.
E ela disse para mim que leu esses 2 livros e que aconteceu uma situação na família dela e que ela foi alertada pela mãe. Lembra do livro do Osmar? E ela, confrontada pelo pai com uma situação totalmente, uma confusão muito grande na família, o pai quase batendo nela, e ela lembrou do que o livro falou no livro. No livro diz que a gente nunca vai ser compreendido como a gente quer ser pelas pessoas. Todo mundo que me conhece, ao me ver, ao se relacionar comigo, cria uma imagem, cria um sentimento, cria logo alguma coisa de mim, mesmo sem me conhecer. Esse é um processo natural de todos nós. A gente olha uma pessoa, né, a gente fala, nossa, quem é essa pessoa? Pessoa feia, pessoa bonita, pessoa linda, pessoa horrorosa. Né? A gente já cria logo uma imagem daquela pessoa. Né? Então, o espelho do outro nunca é o que a gente é em essência. As pessoas vão estar sempre achando alguma coisa de nós que nós não somos. E aprender a conviver com isso, com essas relações, é muito difícil, gente. E a doutrina espírita bota no colo. O espiritismo tem isso, né? Os mentores botam a gente no colo. O mentor espiritual, ele é um ser muito paciente. O que é um mentor espiritual? O mentor espiritual é alguém que está do meu lado nessa vida. Lá no catolicismo eles chamam isso de anjo da guarda. Na maioria das religiões, o que a gente chama de mentor espiritual é classificado como anjo da guarda. Tem gente que acende até vela para ele. Tem alguém que acende vela aí, para anjo da guarda? Ah, ninguém levanta a mão agora, né? Se a palavra diz anjo da guarda, ele já é um anjo, não é? Já é uma criatura muito iluminada. Mas tudo bem, o que importa é que você ame o seu anjo da guarda, que você estabeleça uma conexão com ele, isso é muito importante. E muita gente não sabe o sentido da vela. A vela é um elemento que cria uma energia de ignição, de ligamento entre o sentimento que você botou na vela com a entidade que está direcionando. O anjo da guarda não precisa daquela luz, mas ele precisa da sua fé, da sua crença, do seu amor. Quando você dedica um tempo seu, uma hora sua, para orar para ele e dizer, meu anjo, estou te mandando essa luz. Então essa energia igna, que a gente chama de igna na Umbanda, é que cria o laço de amor entre você e o seu anjo da guarda. Pode acender ela sim, é muito bom. É importante que você estabeleça essa conexão com o seu anjo da guarda, que nós, no Espiritismo, chamamos de mentor espiritual. Quem é o meu mentor espiritual? Quem é o seu mentor espiritual? Calculando mais ou menos o tempo que nós estamos na Terra, alguns segmentos do Espiritismo calculam em média que nós já tivemos aproximadamente 30 encarnações, cada um de nós. Cada um de vocês que está sentado aqui hoje, cada um de vocês que está ouvindo essa palestra, estiveram aqui na Terra mais ou menos 30 vezes. Pensa comigo. 30 vezes, 30 mães. 30 pais. Quantos irmãos, gente, será que teve, hein? Se casamos, 30 esposas. E você querendo se livrar da sua de hoje. Se tivermos filhos, quantos? Quantos avós? Ana Maria, o Roberto está fugindo de novo. Eu já te falei sobre ele. Já fugiu. Quantos avós? Quantos irmãos? Se formos empresários em 10 encarnações, quantos funcionários? Quantos amigos? Quantas namoradas? Quantos namorados? Quantas cara-metades a gente teve nessas 30 vidas que passamos por aqui? Normalmente, um espírito, quando está ligado ao outro, ele costuma seguir eles nas encarnações. Isso a gente pode fazer.
Você pode desencarnar e falar assim: eu quero continuar sendo o pai do meu filho. Se houver a necessidade do seu filho reencarnar, você vai voltar como o pai dele. Porque o amor não é uma coisa que se conquista. O amor é uma coisa que se constrói. O amor é construído nos detalhes. O amor é construído na cumplicidade. O amor é construído numa relação que não tem fim. Porque o único sentimento que a gente leva para a vida espiritual é o amor. A minha mentora sempre fala isso: Osmar, o teu patrimônio é a tua capacidade de amar as pessoas. Porque o amor espiritual, ele é muito diferente do amor humano. O amor humano tem tesão. O amor espiritual não tem tesão. O amor humano tem beleza. Nossa, ela é linda. O amor espiritual não tem beleza. Porque o espírito não tem forma. O amor humano, ele tem sexo. O amor espiritual não tem sexo, porque o espírito não tem sexo. Então é uma forma de amar totalmente diferente. Então quando a gente vem para uma encarnação, principalmente para as encarnações difíceis, com muitas provas, com muita dificuldade, a gente traz um anjo desse, um espírito que está muito tempo do nosso lado e que vem, na verdade, nos dar um apoio para que nós possamos vencer a dificuldade. É aquele amigo, sabe? Aquele amigo que ama sem interesse. Ele não tem interesse nenhum, ele só quer te ajudar. Porque ele não ama a tua matéria, ele ama o teu espírito. Ele não ama o que você é, ele ama o que você foi. A ligação entre você e o seu mentor espiritual não é de hoje, não é dessa encarnação. Não. Não. Porque o amor que a gente tem pelo filho não acaba com a morte. O amor que nossos pais têm por nós não acaba com a morte. A morte é um acontecimento biológico, a qual todos nós iremos viver. Todos nós vamos passar pelo momento dessa etapa biológica, onde deixaremos o corpo físico e adentraremos a vida espiritual de onde viemos. Todos nós temos uma origem. E a nossa origem não é o útero da nossa mãe. A minha mentora fala, a Nina, que a vida não começa no útero e não termina no túmulo. Entre o útero e o túmulo a gente tem uma oportunidade. Uma oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Não é mais bonito, não é mais rico. Que se riqueza fosse patrimônio do espírito, Steve Jobs não tinha morrido. Se fama fosse um atributo de conquista do espírito, Michael Jackson não tinha morrido. Não é isso. Não que isso não seja importante. Não que isso não seja uma coisa que você deva conquistar. Não. Você tem que ir atrás dos seus sonhos. É legal ser famoso. É legal ser rico. Imagina pegar um helicóptero agora e dormir em Angra dos Reis, na minha casa de frente para o mar. Maravilhoso. Sonhar é bom também, né, gente? Sonhar ainda é de graça no Brasil. Nós estamos com um presidente que está taxando tudo, coitado de nós, gente. Nossa Senhora, olha o Pix. Ô Senhor. Então, gente, o que a gente veio fazer aqui? De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? São perguntas que a gente tem que se fazer todos os dias. Primeiro, quem eu sou? Quando Deus criou o nosso planeta, dizem que Ele criou isso tudo em 6 dias e que no 7º dia Ele descansou. Não foi isso, pessoal? Foi? Eu não sou evangélico, não, mas é mais ou menos isso aí. Foi? O que Ele criou primeiro? Foi o homem? Não. Faça-se luz e a luz se fez. Não é?
criou os oceanos, criou a natureza, as árvores, as florestas. Depois ele colocou os animais todinhos. Não foi isso, pessoal? E o que ele colocou por último? O homem. Como se nós, os filhos dele, fôssemos e somos a cereja do bolo. Então, quando Deus colocou a gente aqui, ele falou assim: meu filho, seja feliz. Aproveite tudo que eu fiz para você. Tudo que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que a nossa boca, tudo que os nossos sentidos experimentam, foi obra do nosso Pai. Foi o amor do nosso Pai por todos nós. E vocês acham, sinceramente, sejam sinceros, vocês acham mesmo que uma criação tão perfeita, oriunda de um espírito tão perfeito, nos destinaria ao fim? Morreu, acabou? Sejam sinceros. Vocês já olharam as escamas de um peixe? Como é que elas se encaixam perfeitamente? Vocês já olharam as penas dos pássaros? Como se encaixam harmoniosamente? Vocês já olharam uma rosa, uma pétala de flor? Já viram a perfeição de Deus numa flor? E vocês acham mesmo que quem criou tudo isso com tanta perfeição me criou para morrer? Não faz nenhum sentido acreditar nisso. Falei ainda há pouco aqui, tocando violão. Eu sou muito grato a Deus. Um senhor veio me procurar assim: Osmar, no seu acidente, quando você tinha 26 anos, o que foi? Eu falei: tomei tiro. Foi. A gente estava jogando futebol, jogando bola no Jardim Catarina, tinha um cara armado. O cara me deu 5 tiros de 38. Certa feita, aqui mesmo no Centro Espírita, alguém me perguntou assim: e o que você fez com o cara que te deu tiro? Eu falei: agradeço a ele todos os dias. Eu agradeço a ele todos os dias por ter me dado 5 tiros. Que foi naquela experiência que eu me vi como eu sou em verdade. Quando eu cheguei dentro do centro cirúrgico, abriu-se um túnel de luz e eu fui atraído para esse túnel. Quantas vezes já contei isso aqui? Eu vou morrer contando. Eu fui atraído para esse túnel de luz e eu olhei para baixo, eu vi meu corpo, eu vi o médico dando massagem cardíaca em mim. Eu falei: caraca, morri. Gente, eu morri. Eu fiquei apavorado. Eu nunca tinha ouvido falar em espírito, fora do corpo, experiências espíritas, espiritismo, nada disso. Eu estava na vida. E a gente não entra nesse túnel, a gente é atraído para ele. Uma coisa tão linda, gente. É uma luz como essa aqui, mas muito forte, que não ofusca a nossa visão. Vocês vão passar por isso, fiquem tranquilos. Tenho certeza, todos vocês vão passar por isso. Não tenha pressa de ir. E eu cheguei num lugar muito parecido com esse aqui. Muito parecido. E nesse lugar aqui, tinha um banquinho. Banquinho desse de praça, de madeira, de ripa de madeira. E eu sentei ali, fiquei olhando as pessoas passando, todos de branco. Ninguém falou comigo. Eles olhavam para mim e esboçavam um sorriso. Eu falei: caraca, ainda bem que eu cheguei no céu. Não fui para o inferno. A minha cabeça, eu pensava assim: ainda bem que eu não fui para o inferno, eu vim para o céu. Pelo menos eu morri e vim para o céu. Fui me acalmando, porque eu estava muito revoltado com Deus. 26 anos. O cara me matou, velho. Me encheu de tiro. E aí a minha mãe surgiu por detrás do banco, assim, do meu lado. Mãe! Eu voei no pescoço da minha mãe, nunca beijei tanto a minha mãe como naquele dia. Eu beijei tanto a minha mãe que eu sinto o rostinho dela até hoje nos meus lábios. De tanto que eu beijei a minha mãe. Minha mãe linda. Minha mãe morreu aos 32 anos de idade, no acidente de carro. 32 anos, uma garota. Minha mãe era uma mulher muito bonita, muito boa. Tinha um coração. Eu já vi
Minha mãe passa parar na rua, tirar o chinelo do pé e dar para o morador de rua e ir embora descalço. Minha mãe era esse tipo de mãe. E eu, mãe, ai mãe, eu te amo tanto, mãe. Ai mãe, eu estava com tanta saudade de você. Engraçado. Olha que fato curioso, gente. Eu estava vivendo todo aquele drama, fui baleado, fui socorrido, e em nenhum momento eu pensei na minha mãe. Porque minha mãe morreu, eu tinha 14, eu fui baleado aos 26, já tinha passado 12 anos da morte dela. E eu não, mãe, socorro, não. Num momento. Não pensei nem em Deus, nem eu não tinha esse pensamento que eu tenho, eu não tinha essa vocação que aflorou em mim após esse acidente. E aí, minha mãe sentou, falou, filho, calma. Eu falei, não, mãe, eu estou calmo. Eu estou muito feliz em encontrar você, mãezinha. Deita aqui. Ela puxou minha cabeça, botou no colo dela, começou a fazer carinho em mim, eu tinha cabelo pra caramba. E aí ela falou assim, filho, você tem que voltar. Ah, mãe, vou não. Não, filho. Você tem que voltar, meu amor. Eu falei, não, mãe, eu não quero voltar. Filho, você tem que voltar. Eu, mamãe, não quero. Não tem nada lá que me interessa mais, pô. Meu filho, ouça sua mãe. Você tem que voltar. Ó, seja justo, honesto e bom. Acordei. 3 dias depois do coma entubado. Acordei mais chateado do que quando eu fui. Eu não queria ter voltado. Não tinha nada aqui. Tudo aquilo que eu achava que era importante, meu XR3 conversível preto, meu apartamento de 3 quartos, tudo aquilo não teve nenhum significado para mim. Eu queria ficar com a minha mãe. E essa experiência transformou totalmente a minha vida. Porque vocês estão diante de um homem que morreu e voltou para contar. Então, se alguma vez alguém disser para você, não, mas ninguém voltou para contar, voltou sim. O Osmar voltou e me contou, lá na palestra do Centro Espírita. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que o que eu estou contando para vocês aqui agora faça um convite a vocês a refletirem sobre a vida de vocês. Porque o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Vocês vão entrar nesse túnel. Quem é que está te esperando do outro lado? Já pensou nisso? Quem é que vai receber você na vida espiritual? Como eu quero ser recebido na vida espiritual? O que eu tenho que fazer, Osmar, para ser bem recebido na vida espiritual? Eu tenho que ser espírita? Não. Eu tenho que ir para a igreja? Não. Eu tenho que virar padre? Não. Freira? Não. Não, nada disso. A primeira frase que está no meu caderno aqui, olha só, gente. Religião. Está o óculos, porque sem óculos não dá mais não. Religião é ferramenta doutrinária com fins lucrativos. A primeira frase do meu livro. Religião é ferramenta doutrinária com fins lucrativos. Então não é religião que você tem que ir, não. O que eu tenho que ser, Osmar? Um espírito. Viver como um espírito. Buscar nas palavras de Jesus o caminho que você tem que seguir. E as palavras de Jesus não estão na boca do pastor, não estão na boca do Pai de Santo, está na Bíblia. Pega a Bíblia, estuda Jesus Cristo, o Evangelho dele, o Novo Testamento, dá uma olhadinha lá na Torá, não custa nada olhar o Velho Testamento, dá uma olhadinha também no Corão, dá uma olhadinha no livro dos Mormons, dá uma olhadinha, começa a viajar nesse universo religioso. Eu estou olhando um livro, que eu vou trazer para vocês o autor depois, que é o livro A História das Religiões. Vocês sabiam que lá, um pouquinho antes de Moisés, toda a população do mundo acreditava que existiam 2 deuses? Era o Deus da criação e o Deus que tomava conta da gente. Olha que interessante. Então as pessoas adoravam o Deus da criação e temiam o Deus que cuidava da gente. Na cabeça daquelas pessoas antes de Moisés,
Daí a origem da tábua. Moisés foi o terceiro homem que trouxe tábuas. Antes dele teve a tábua de Salomão. E antes de Salomão teve outro homem que também subiu o monte e escreveu a tábua. Eu só descobri isso porque eu estou estudando. E se você não estudar, você vai precisar ser guiado por mim ou guiado por um pastor. Então o convite que a religião espírita faz é uma introspecção espiritual. Buscar primeiro se autoconhecer. Quem eu sou? Todo mundo aqui já sabe o que vocês são? Espíritos. De novo? Espírito. Pronto, você é um espírito. Segundo, você não morre. Olha que legal. Isso é impressionante. Que quando eu acordei lá, antes da minha mãe chegar, a primeira sensação que eu tive foi que eu não morri. Olha que interessante. E caraca, eu não morri. Meu corpo ficou naquele hospital. Eu não. Eu estou vivinho, mais vivo que nunca. Foi a primeira descoberta que eu fiz e vocês vão fazer essa descoberta. A primeira é essa. A segunda coisa que aconteceu comigo foi me preocupar com meu filho. Eu tinha um filho de 2 anos de idade, o Bruno. Falei, caraca, quem vai cuidar do meu filho, hein? Mas o que eu deixei lá dá para ele viver já. Deixei um apartamento, tinha um dinheirinho no banco, tinha um XR3 conversível 0, tinha uma moto guardada na garagem. Era um patrimôniozinho para o meu filho começar. Tinha 2 apartamentos, tinha mais 2 apartamentos. Tá bom. Então, olha, gente, como é que eu comecei a pensar? Eu lá morto, na terra morto, vivo na vida espiritual, comecei a pensar, preocupado com quem estava aqui. O que eu deixei para ele? Mas dá. Não, dá sim. 2 apartamentos, meu carro, dinheiro que está no banco, a moto, dá para o meu filho viver. São essas preocupações que você vai ter quando você chegar lá. Como é que vai ficar meu filho? Como é que vai ficar minha família? Que não adianta você perder o parente e ficar aqui sofrendo. Você imagina se eu acordasse naquele banquinho e eu olhasse para baixo e visse todo mundo chorando e sofrendo. Vai morrer. Gente, no meu enterro eu quero um pagode. Vou contratar uma banda de rock. Eu vou comemorar que eu estou indo embora. E eu espero ter vencido essa tarefa. Eu espero ter cumprido aquilo que eu vim fazer aqui. Para que eu não chegue lá e tenha a sensação de tempo perdido. Imagina, chegar na vida espiritual, poxa, eu estava no centro espírita uma vez, o senhor Osmar estava falando que eu não ia morrer. Estou aqui, não morri, mas também não acreditei nele naquele dia. Quanta coisa eu poderia ter feito para estar melhor aqui nessa situação aqui, para ter acordado num lugar melhor. Porque quando a gente não se espiritualiza, a gente não acorda na cidade espiritual. Não existe céu e inferno. Céu e inferno são portáteis, está dentro de você. Se você é uma pessoa que vive no inferno, você vai acordar no inferno. Osmar, o que é uma pessoa que vive no inferno? Uma pessoa pessimista, uma pessoa ruim, uma pessoa cruel, uma pessoa sem nenhuma empatia, não gosta de ninguém, odeia esse mundo. Porque você é de esquerda, você é de direita, odeio vocês também. Para! No céu não tem partido, não. Refaz sua cabeça, repensa a sua vida. Quais são os seus valores? O que é que você está valorizando na vida? Céu e inferno são portáteis. Você carrega com você. E não adianta plantar pimenta e se arrepender, rezar para virar maçã. Não vai virar maçã. Quem planta pimenta, colhe pimenta. Quem planta maçã, colhe maçã. Preste atenção nessas palavras. Não sou o Senhor da verdade, mas eu morri. Eu morri e voltei. Isso tem um peso enorme na minha vida. Vocês não fazem ideia.
que eu sofro ataques, eu sofro ofensas, eu tenho dificuldade com a minha família, eu tenho dificuldade com filhos, porque eu não posso obrigar meus filhos a acreditar naquilo que eu acredito. Eu não posso obrigar as pessoas da minha família a acreditar no que eu acredito. Pelo contrário, o fato de eu ter escolhido o Espiritismo me exilou da família. Natal ninguém me ligou da minha família, ninguém. Porque eles acham que eu sou macumbeiro. Não, Osmar é macumbeiro. Vocês já pensaram no preço disso? Porque eu tenho sentimentos. Eu sou um ser humano. Eu sinto falta de carinho. Eu sinto falta de atenção. Eu sinto tristeza do meu passado. Eu tenho sentimentos. Igual a vocês. E se trancar numa sala e ficar 4 dias psicografando um livro, é uma entrega absoluta. Só ouvi o barulho do bloco. Eu só vi o bloco passar ali em São Francisco, onde eu moro. Mas não, eu tenho uma missão. Eu tenho consciência do que eu vim fazer aqui. E eu me entreguei totalmente para o que eu vim fazer aqui. Eu tenho que terminar a minha tarefa. Enquanto eu tiver saúde, coragem, bondade no meu coração, vontade de servir o outro, eu vou estar aqui. Porque foi isso que eu aprendi com Jesus. Jesus não tinha nem casa. Jesus não tinha roupa, Jesus não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha apartamento, não tinha cobertura, não tinha sítio, não tinha casa de praia. Ele é meu exemplo. Ele tem que ser o teu exemplo. Não que você não tenha que ter um apartamento, uma casa. Não, não é isso. Mas que o apartamento e a casa não tenha você. Você tem que ter, mas o teu bem não pode ter você. Ele é uma conquista. Ele não pode ter você. O teu dinheiro não pode te possuir. Porque se ele te possuir, você perdeu o mundo. Então, mais uma frasezinha para a gente continuar a nossa reflexão. Aqui, a segunda frase desse caderno é assim, ó. Você não vai encontrar o amor em corações vazios. Não adianta. Se a pessoa não quer a tua presença, oferece para ela a tua ausência. Não adianta insistir. Se a pessoa não te ama, ela não vai te amar. Onde a gente não é quisto, não vá. Se fizerem uma festa e não te convidar, não vá. E também não se sinta ofendido. Aprenda a dar a sua ausência a quem não faz questão nenhuma da sua presença. Isso vai te fazer um bem, olha. E às vezes a gente tem que fazer isso dentro de casa. Às vezes com as pessoas que a gente mais ama. Porque não respeita os nossos momentos. Não respeita a nossa dificuldade. Não respeita os nossos sentimentos. E aí, oferece a sua ausência, que você vai perceber que as pessoas ao seu redor vão mudar. Tem que ter coragem. Porque às vezes você faz isso com o filho. Mais uma frasezinha para a gente, já estamos caminhando para encerrar a nossa palestra. Deus é bom, isso basta. Todas essas frases são minhas, tá, gente? Ó, dias difíceis são experiências transformadoras, por vezes incompreensíveis, porém necessária aos espíritos em evolução. Voltando aqui, repetindo aqui o que o moço me perguntou, o que você fez com o rapaz que te deu tiro? Eu agradeci. Você imagina, se eu não tivesse passado pelaquela experiência de morte, eu não estaria aqui. Seguramente. Talvez até me tornasse espírita algum dia,
Mas com essa missão, com essa responsabilidade, com esse compromisso, com essa entrega absoluta? Não. Não. Acho que não. Então, eu agradeço muito a ele por ter me dado aqueles tiros. Situações, problemas, fatalidades que não existem. Tudo aquilo que passa pela sua vida traz no bojo um conteúdo. O outro é sempre nosso professor. A gente aprende como fazer ou como não ser como o outro. Mas o outro está sempre nos ensinando alguma coisa. Então, aquilo que acontece com você, para, pensa e tenta entender por que está acontecendo com você. Por que eu estou passando por isso? Qual o objetivo de Deus em permitir que eu passe por essa situação? Nesse livro que eu vou entregar para vocês, do Despertar da Consciência Espiritual, eu escrevi um capítulo onde eu conto a história de um rapaz que dedicou a vida inteirinha ao banco que ele trabalhava. Ele odiava fim de semana e feriado, porque é o dia que ele não ia trabalhar. E ele tinha que ficar em casa aturando a família. Porque para ele, o mais importante era conquistar o cargo de diretor daquele banco. A vida inteira ele perseguiu virar diretor do banco. Depois de quase 30 anos trabalhando no banco, ele foi promovido a diretor do banco. E ele chegou em casa todo feliz, a família na sala, jantando. Eu tenho uma notícia muito importante a dar a todos vocês. A família olhou para ele. Notícia importante? Sim, uma notícia muito importante a todos vocês. Pode falar, a mulher dele. Consegui. Vocês estão diante do mais novo diretor do banco. Parabéns. Porque essa família aqui, você já perdeu há muito tempo. Que aquilo deu um choque nele. Peraí. O que para mim é uma vitória não é para minha família? Não, porque você, ao longo do caminho, você perdeu a sua família. Você valorizou mais um cargo, uma posição, do que o filho, do que a filha, do que o jantar, do que o Natal, os momentos da sua família. Lá em casa, nós temos uma regra. É uma regra bem legal, que eu sugiro a vocês colocar na casa de vocês. Hoje, com a era do smartphone, está bem difícil, né, pessoal? Senta todo mundo na mesa, cada um com seu smartphone. Né? Lá em casa é assim. Se você entrar na cozinha, porque lá em casa tem uma bancada na cozinha, a gente come lá. Só come na sala quando tem visita. Né? Mas todas as refeições são feitas nessa bancada da cozinha. E lá em casa é assim. Se você entrar na cozinha e tiver alguém sentado comendo, tem que sentar também. Não pode deixar quem está comendo sozinho. E eu tenho o Rodrigo, quando chega lá em casa, ele vai assim, ó, devagarinho. E olha, por isso tem alguém sentado. E eu vejo a cabecinha dele, já te vi, pode vir. Parece uma brincadeira, né? Mas é tão legal, sabe por quê? A pessoa senta, você começa a bater papo, está ali comendo um sanduíche, está jantando, está fazendo um lanche, comendo um biscoito. E é aquela cumplicidade daquele momento, é muito importante isso. Uma outra coisa que é muito importante, nós que somos pais, antes de dormir, vai no quarto do seu filho, dá um beijo nele e diz: filho, eu te amo. Tá bom, pai, é saco, não é assim? Lá em casa é assim também. Mas isso é tão importante, sabe por quê? Porque se sentir amado é muito bom. E se a gente se sentir amado desde pequenininho, é melhor ainda. Valorizar esses momentos que parecem banais, mas que moldam o espírito. Criam tatuagens de sentimentos que o tempo não apaga. O beijo de um filho, o abraço de um filho, o carinho de um filho, não tem preço.
São esses pequenos momentos que definem a nossa trajetória espiritual. Jesus não comia sozinho, gente. Leia lá o evangelho dele. Ele sempre se reunia com todo mundo para comer. Uma vez ele foi fazer uma palestra no monte, e aí ele pediu ao Pedro, ao João, ao Lucas, lá, os apóstolos, né, o Mateus, que arrumasse um pouco de comida para aquele povo. E eles trouxeram 2 cestos de sardinha e uns 2 cestos de pães. E aí Jesus pregou, pessoal, agora não vamos fazer um lanchinho. Mas só que Jesus não calculava que a multidão ia ser tão grande, e aquela comida não ia atender todo mundo. O que ele fez? Multiplicou os pães. O milagre dos pães. Para que todos comessem com ele. Quando você vai almoçar, quem é que almoça com você? Já pensou em convidar Jesus para almoçar com você? Fazer uma prece, dizer, Senhor, primeiro, muito obrigado por ter lembrado de mim e ter colocado esse pratinho de comida na minha frente. Não foi conquista minha, não, sabe por quê, Senhor? Tem tanta gente aqui milionária e não consegue fazer assim com garfo. Tem tanta gente morrendo em hospital com dinheiro no banco para comprar o hospital. Então a primeira palavra é agradecer, Senhor. Muito obrigado por esse cafezinho. O senhor não quer tomar comigo? Senta aqui, vamos bater um papo. Fazer isso faz um bem tão grande ao espírito, gente. São gestos simples, palavras simples. Não fale com os espíritos com palavras rebuscadas, eles não têm dicionário. Seja simples, seja autêntico, seja verdadeiro com o seu mentor espiritual. Tem muita gente que fala assim, Osmar, você sabe quem é meu mentor espiritual? Eu não faço a menor ideia. Porque o mentor espiritual que a gente quer, Cleópatra, né? Marco Aurélio. A gente só quer mentor famoso. Não é, pessoal? O nome do teu mentor não importa. Porque se ele teve 30 encarnações igual a você, ele teve 30 nomes. Qual o nome que a gente vai chamar ele? Então o nome não importa. O que importa é a conexão. O que importa é entrelaçar esse sentimento de gratidão primeiro com o mentor. Obrigado por você estar ao meu lado. Obrigado por você ter me ajudado. Gente, são 2 preces que são muito importantes. Acordou? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de mais um dia. Espero que hoje corra tudo bem. Mas se não correr também, se não correr tão bem, Senhor, eu espero que o Senhor esteja do meu lado. Para que eu tenha sabedoria para superar a prova. E ao deitar, Senhor, obrigado pelo dia. Foi difícil, mas nós conseguimos. Senhor, olha pelos meus filhos, olha pela minha família, pelo meu emprego, pela minha casa, pelo meu negócio, pelo meu comércio, pelo meu escritório. Olha por mim, Senhor. Gente, é só isso. Não precisa pagar dízimo, não precisa ser espírita, não precisa ser cristão, não precisa ser nada. Basta ser você mesmo, ser autêntico com Deus. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana Deus. Você pode ser o artista mais perfeito da Rede Globo. Francisco Coco, Tarcísio Meira, aqueles artistas, né? Para Deus não importa o título, para Deus importa o coração, porque Deus quer ouvir você, não quer ouvir o que você acha, não. Ele quer ouvir o seu coração. Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade onde está a palavra de Deus. E ele respondeu: dentro do seu coração. É aí que está a verdade. Toda vez que você fizer alguma coisa
e a sua consciência lhe cobrar, volta e repara. Preste atenção nisso. Toda vez que você fizer alguma coisa e a sua consciência lhe cobrar, volta e conserta. Você pecou. Agora, toda vez que você fizer alguma coisa e você sentir no peito um orgasmo, um sorriso do coração, é Deus sorrindo para você. Agradeça pela oportunidade de ajudar o outro, de abraçar o outro, de ser a luz para o outro. Aquele moço ali, o Caboclo Ventania, uma vez eu fui reclamar com ele, que as pessoas me procuravam muito pedindo ajuda. Sabe o que ele me falou? Agradeça. Porque toda vez que você for a luz na escuridão de alguém, você está no caminho certo. E todos nós podemos ser luz na vida de alguém. Isso só depende da sua coragem, só depende do seu amor, só depende da sua vontade. Toda vez que alguém te ligar pedindo ajuda, você está no caminho certo. Porque você é a esperança, é a luz daquele irmão. Muito obrigado.